Então, o nosso tema da noite é o tema persistir, né? Persistir até o final. Então, quando é que é o final? Né? A gente tem um tempo para isso. Aí a ampulheta falando, até quando eu vou persistir? Eu preciso persistir até que momento? Quando eu sei que tá bom? Quando eu sei que ali já deu? Até que horas, até quando eu vou tentar persistir, persistir, persistir e a coisa não vai acontecer? Então, eu achei esse tema muito pertinente para a gente pensar nas nossas ações de persistência, nas nossas ações de tentativa e erro, daquele momento que a gente quer muito que aconteça, mas às vezes a gente não consegue esperar que esse acontecimento venha. Então, vamos conversar um pouquinho sobre persistir, tentando trazer esse tema, para a nossa rotina, para a nossa vida diária, tá? No nosso trabalho, em casa. Então, vamos falar um pouquinho de persistir. E aí, existe uma importância imensa da gente perseverar, né? Nós precisamos perseverar, porque nós precisamos ser firmes, precisamos ser resilientes no enfrentamento de todos os obstáculos e adversidades que tenhamos, e sejam eles de forma individual ou coletiva. Precisamos ser firmes, precisamos ser resilientes. Em todos os obstáculos? Em todos. Em todos. Por que a gente precisa ser assim? Por quê? Porque nós estamos aqui, gente, para isso. É para isso que nós estamos reencarnados. Para que a gente possa, perante os obstáculos que nós mesmos buscamos, sermos resilientes, perseverantes, sermos cristãos. Tem uma brincadeirinha, uma historinha que é assim. Quando a gente vai reencarnar, né? Aí vem toda aquela galera que está do lado da gente, fazer o nosso plano reencarnatório, a gente está junto, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, tal. E aí a gente chega à conclusão, a gente fala, olha, eu vou escrever umas 2.000 páginas aqui, que são as coisas que eu preciso fazer durante todo o meu processo reencarnatório. Aí o mentor olha, pesquisa, dá uma olhada, enxuga as 2.000 páginas, fala assim, leva 20. Aí você fala, 20? Eu tô falando de uma reencarnação, eu vou conseguir, eu tô cheio de gás, eu quero muito. Leva 20 páginas, tá? Depois, se for o caso, a gente vai soltando uma página, mas depois outra, mas leva 20 como tarefa. E aí, às vezes, a gente desencarna e volta e fala assim, cumpri 2 páginas. Então, todo o nosso projeto, todas as nossas lutas, todas as nossas batalhas exigem que a gente tenha perseverança e resiliência. Para isso, nós estamos aqui. Para isso, nós estamos aqui. Então, apavoramento, ansiedade, querer as coisas fora do tempo, achar que não tem nada certo, isso aí está tudo fora de um contexto. Tudo que nós fazemos e traçamos para nós, não é a vida que traz. Eu ouvi uma frase esses dias no semestre com o Simão Pedro, que ele falou, que eu achei maravilhosa essa frase, que é assim, a vida não traz nada para nós, nada. A vida devolve. A vida devolve. Então, se a vida devolve, ela está devolvendo é porque ela recebeu. E se ela está devolvendo para mim, é porque ela recebeu de mim. Então, se daqui a 5 anos eu tenho um projeto de vida, eu quero estar melhor ou eu quero estar numa situação ou outra, se eu não começar a traçar esse projeto hoje e executar e começar a trabalhar nisso hoje, daqui a 5 anos passarão 5 anos e o projeto não vai ter acontecido. E eu vou culpar a vida, a falta de sorte. Eu não perseverei. Ah, mas tiveram tantos obstáculos.
tem que perseverar. Ah, Patrícia, mas cada um tem uma forma de entendimento. Sim, cada um enxerga a sua paisagem no degrau da escada evolutiva que se coloca. Está lá em Fonte Viva isso também. Então, se eu me coloco e se eu enxergo uma paisagem hoje um pouco mais restrita, uma paisagem que não me deixa ver um futuro mais para frente, que tal se eu subir um pouquinho mais um degrau para eu poder ter um horizonte um pouco mais amplo? E como é que eu subo esse degrau? Perseverando, tendo resiliência. Então, está tudo ligado e está tudo em nós. A gente não pode delegar para a espiritualidade uma função que é nossa, porque senão a gente não aprende, senão a gente não segue adiante, né? Então, todas essas dificuldades, é importante que a gente persevere, porque é para isso que nós estamos aqui. E nós não estamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos, né? Olha só aí essa conexão. A gente, está conectado com o outro, que está conectado com o outro, que está conectado com o outro, que está conectado comigo. As energias se conectam. Nós sabemos que agora, mais do que nunca, que nós não precisamos estar presencialmente para estarmos e nos sentirmos conectados, porque o nosso pensamento, que é energia, chega até aquele pensamento, até aquela energia que nos é afim. Então, olha, lá em dezembro, um ser humaninho foi contaminado com um vírus que passou para o outro. Olha essa conexão. E olha como nós estamos hoje, mais de 4 milhões infectados. Por que nós não podemos fazer uma conexão divergente e contrária a esse tipo de conexão? Por que a gente não pode fazer uma conexão de amor? Por que eu não me conecto com o amor do outro, que vai se conectar com o amor do outro, com o amor do outro? Por que eu não posso fazer uma conexão de compaixão? Porque aí eu vou me conectar com o amor e a compaixão do outro. E aí ele vai sentir isso forte, vai chamar, atrair o amor e a compaixão de mais um. E aí nós vamos traçando uma teia de energias afins, todas conectadas e todas alimentadas. Por que eu não posso fazer uma teia de conexão de empatia? Eu vou me conectar e me colocar no lugar do outro, me aproximar e me permitir dividir com ele uma dificuldade que é dele, que eu não vou conseguir resolver, mas eu vou poder me colocar no lugar dele e dizer: vamos juntos, no que eu puder te ajudar. E no que eu não puder te ajudar, eu estou aqui para te abraçar, para chorar no meu colo, no meu ombro. É conexão, caridade. Por que nós não podemos fazer uma conexão de caridade? E aí, caridade tem um sentido muito amplo. Cada um tem um entendimento do que é caridade. E o nosso planeta está passando por um momento e nós estamos numa transição onde a palavrinha caridade ela vai ser substituída pela palavrinha fraternidade, que é onde nós já precisamos estar. Porque o fraterno, ele não tem limite. O fraterno são todos. O fraterno é cada um com as suas escolhas, no país que vive, com a sua cultura, mas todos tendo o direito de receber amor, compaixão, empatia. A caridade, ela precisa estar substanciada em prover para o outro muito mais do que o alimento material, que é extremamente necessário, e nós precisamos fazer isso sim, eu não estou dizendo que não é isso, mas nós precisamos, enquanto espíritas e trabalhadores, começar a pensar que a gente precisa dar um outro tipo de fundamento, um outro tipo de ferramenta para essas pessoas que precisam ser alavancadas intelectualmente, moralmente, materialmente. Que tipo de ferramenta? Cursos profissionalizantes. Vamos abrir no centro curso para alfabetização de adultos. Existem várias formas
da gente exercer a nossa fraternidade. E a gente precisa reformular isso. Porque a caridade, quando lá no Evangelho fala, não sabe a mão esquerda que faz a mão direita, o que é isso? É automático. Se a minha mão esquerda não sabe o que a minha mão direita faz, é porque é automático como piscar e respirar. Uma não dá tempo nem de ver o que a outra está fazendo, porque está em mim, está em mim. Então, sermos fraternos, sermos empáticos, termos compaixão, ter amor, isso tudo tem que ser automático. Então, essa conexão, essa energia vai contrapor e vai tomar lugar de uma conexão, de uma energia que hoje está tirando a gente, está nos privando de uma liberdade, mas que está trazendo em contrapartida muitas reflexões, muitas formas novas de trabalhar. E estamos vivendo e vivenciando muito a nossa fé cristã dentro do que a gente acredita da doutrina, sabendo que não é só lá dentro da casa espírita que a gente pode sentir essa fraternidade. É vivenciando fora, sabendo que a nossa energia é o que está sendo conectado. Então, se a gente trabalhar nessa conexão de amor, e aí é nas mínimas coisas, não vou passar uma imagem de WhatsApp com vídeos pesados, não vou ficar passando imagens ou replicando situações tristes. Eu não preciso ficar falando ou retrucando as escolhas políticas do outro. Eu vou me reter às minhas escolhas. Ah, mas você... São as minhas escolhas, né? Então, essa conexão, ela vem para contrapor. Então, a partir do momento que essa conexão se fortalece, ela vai tomando lugar dessa outra conexão que vai se enfraquecendo. E aí sim nós estaremos num planeta de regeneração. Então, para passarmos para a regeneração, nós temos muita coisa para acontecer. Muitas fases, a gente não sabe nem quantos milhões de anos, mas existem muitas fases para isso acontecer. Mas tem que acontecer, tem que começar. E começou. Né? Então, a gente tem aí alguns ciclos, né? Quando a gente fala em perseverar em algum momento da nossa vida, num ciclo que a gente está vivendo, numa escolha que a gente está vivendo. Então, os ciclos, eles têm começo... Eles têm começo, um ciclo tem começo, um ciclo tem meio, um ciclo tem fim. Só que nós, na nossa ansiedade e perseverar, falar assim, não, começou hoje, amanhã eu quero acabar logo isso, a gente não consegue identificar, parar e respirar em qual momento do meu ciclo dessa situação eu estou. Será que eu estou iniciando um ciclo? Será que eu estou no meio de um ciclo? Ou será que eu estou no fim de um ciclo? E ciclo a gente entende por várias coisas, por relacionamentos, por trabalho, por mudanças físicas. Que momento eu estou? Então, eu preciso me conhecer para eu poder saber que eu estou no começo de um ciclo e viver esse começo de ciclo, porque a hora que esse começo passar, eu vou para o meio desse ciclo. Eu não vou deixar tudo conturbado, tudo misturado, porque eu não sei nem aonde eu estou. Então, os ciclos, eles acontecem na nossa vida. Eles vêm e eles vão. E a gente vai passando por todos eles. E na nossa ansiedade, a gente não se dá conta que nós estamos tendo oportunidades de vivenciar situações kármicas ou situações de melhora íntima, porque cirurgia íntima, reforma íntima, é isso, é você partir de um alicerce que você já tem, que é seu, que você construiu até agora, e reformar. Então, é reforma, não é demolição íntima, tá? Não é demolição íntima, é reforma. Então, nós não vamos demolir nada, nós vamos partir do que nós já temos e fazer ajustes. Mas para eu fazer ajustes, eu tenho que saber em qual momento que eu estou. E nesse momento, o que eu vou ajustar? Né? Então, nossa vida é cheia de ciclos, cheia de ciclos. E aí, a gente, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos de 1 a 8,
diz assim, que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos mudar. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar essas pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, dentro desse texto, a gente pode identificar vários ciclos. E esses tempos não necessariamente precisam ser momentos longos. Um fato, por exemplo, na nossa vida, pode determinar assim, em que tempo eu estou. Vamos supor que você seja caluniado. E que eu seja caluniada, aquilo não é verdade, mas eu estou sofrendo uma calúnia. Se eu paro, eu penso e eu identifico o que está acontecendo, e aí, em contrapartida, eu quero brigar de frente com isso. E vou começar a gritar para os quatro ventos que aquilo é mentira. Todo mundo que eu encontro, eu falo, olha, aquilo que o fulano está falando é mentira. Às vezes o fulano não estava nem sabendo o que estava acontecendo e quem está contando para ele da calúnia sou eu. Qual é o tempo nesse momento? É um tempo de calar. É um tempo de calar. E aí só o tempo vai dizer, vai mostrar que aquilo era uma calúnia. Isso quer dizer que eu não fiz nada? Isso quer dizer que eu não agi? Não. Isso quer dizer que eu agi de um modo diferente do outro. Então a gente precisa identificar que tempo e que momento que nós estamos, para que a gente possa agir de uma forma tranquila, raciocinar e plantando uma sementinha que daqui a pouco, daqui a algum tempo, seja ele curto, médio ou longo prazo, eu possa colher os frutos dessa semente. Então, nas mínimas coisas, nas mínimas atitudes, nós precisamos buscar o nosso tempo. Que tempo íntimo que nós estamos. E levando para o coletivo, que tempo que o coletivo está, né? Então, quando a gente está num ciclo e a gente está passando por alguma dificuldade, a primeira etapa desse ciclo é a negação. A primeira etapa, eu falo, não, eu não vou persistir, eu não vou, isso não está acontecendo comigo, isto é uma injustiça muito grande e eu nego. E quanto mais eu nego, quanto mais eu digo que não, quanto mais eu afasto, quanto mais eu me sinto vítima, mais eu vou me distanciando da situação de começar a caminhar para o meio do ciclo. Se eu nego, eu fico no início do ciclo o tempo todo. No tempo todo. Então, a primeira fase é uma negação. À medida que aquilo vai caminhando e cada um no seu ritmo, a gente vai aceitando. E aí eu estou num outro tempo. Que tempo que eu estou agora? Tem um ditado que é muito legal que fala assim: não prometa nada quando você estiver feliz. E não decida nada quando você estiver triste. Então a gente tem uma certa quando a gente está muito feliz, quando a gente está cheio de coisa boa, não tem nada na cabeça que está pesando, não tem preocupação, aí você fala assim, ai, quando eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, fulano, pode ficar tranquilo que nós vamos combinar isso, combinar aquilo outro, tal, tal, tal. Aí você está feliz e daqui a pouco aquele êxtase todo passa, e aí você já não sabe se aquilo tudo que você prometeu, você vai conseguir cumprir.
E decidir tudo quando a gente está triste, quando a gente está para baixo, quando é aquele sentimento que nos puxa, fala, nossa, sugou todas as minhas energias. Ah, quer saber? Eu vou decidir isso. Eu vou acabar esse relacionamento agora. Eu não quero mais. Eu vou sair desse emprego agora. Não é o momento de decidir nada. É o momento de persistir no autoconhecimento. Em que tempo eu estou, né? Então, a nossa perseverança e perseverar é uma dádiva, a gente precisa ter o feeling para falar assim, eu preciso perseverar mais um pouquinho, é saber de nós até onde a gente pode ir. Primeiro, em que momento que eu estou, em que tempo que eu estou, até onde eu posso ir e como eu posso ir, sem ser extremo para muito e nem extremo para pouco. Então, não prometer nada na felicidade, nem decidir nada na tristeza. Ponderar, né? Persistir na ponderação. E aí, quando a gente fica aí, né, um pouquinho doente, as nossas conexões, elas estão pesadas, a gente leva isso para o planeta, a gente acha que quanto mais a gente negar, o primeiro momento é negar, né? Isso não está acontecendo. Essa pandemia não vai ceifar vidas. Vamos negar, isso não está acontecendo. Mais cedo ou mais tarde isso vai passar e daqui a pouco passa, né? É o primeiro momento, nós estamos numa negação. No segundo momento, não, isso está acontecendo. Mas por que que o planeta está doente? Por que que está acontecendo? Por que comigo reencarnada nesse momento? O que nós, enquanto coletivo individual, precisamos aprender? Não é a primeira vez que nós passamos por uma pandemia, que o planeta passa por uma pandemia. Provavelmente também não será a última. O que nós estamos gritando? O que o planeta está gritando para nós? São reflexões que nós precisamos fazer. Nós precisamos refazer as conexões de empatia, de caridade, de amor, de compaixão, porque está todo mundo no seu mundinho e não está conectado um com o outro. E quando conecta, conecta na dor, conecta no sofrimento. E aí isso extravasa. Então, as reflexões de porquê, para quê, como, faz com que a nossa perseverança seja mais assertiva, que a gente não queime energia, não gaste energia pensando em situações que porventura pode ser que não aconteçam. Oi? E aí, olha, é muito importante a gente pensar em qual tempo nós estamos, né? Aquilo que nós falamos. Em qual tempo que nós estamos. Então, nós precisamos aceitar os nossos defeitos, precisamos assumir para a gente poder fazer o movimento correto. Então, eu preciso aceitar, assumir e fazer o movimento correto para seguir em diante. Porque se eu não faço o movimento correto, se eu não persevero no movimento correto, eu não vou sair para uma segunda fase de um ciclo, né? Então, autoconhecimento. Se determinar em que tempo que a gente está. Porque se a gente contém, gente, a gente fica contendo aquele sentimento, contendo um sentimento ruim, mas não pode sentir raiva. Não, fica contendo tudo aquilo, aquilo vai sendo represado dentro de nós. Daqui a pouco, aquilo sofreu mutação e já está no nosso corpo todo. Então, a gente não tem que conter, a gente tem que entender, a gente tem que aceitar. E aí a gente tem que trabalhar. Esse é o movimento certo. É assim que a gente vai lidando com as nossas dificuldades e tendo forças para perseverar. Se a gente tem, por exemplo, que aceitar os nossos defeitos, a gente precisa aceitar os nossos defeitos, fazer as pazes com a gente mesmo, dizendo, olha, eu realmente tenho defeito, mas não é fazer as pazes de dentro, da boca para fora. Fazer as pazes
de dentro, aceitando que eu preciso melhorar isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E aí, se eu quero melhorar, quais são as estratégias que eu vou traçar para melhorar? Né? Então, eu faço as pazes comigo mesmo, com as minhas sombras, e digo, vem aqui, vamos conversar. Eu quero melhorar. Eu quero chegar num patamar diferente. Então, o que eu vou começar a fazer hoje para chegar nesse patamar? Isso é perseverar. E aí os ciclos se repetem. Vocês já prestaram atenção que os ciclos se repetem? Como nós estamos vivendo um ciclo, repetindo um ciclo de pandemia aqui agora? Mas o que é diferente nesse ciclo? Eu, você, nós como um todo. Porque se a gente se modifica, o mesmo ciclo se repete e o impacto dele em mim é diferente. Agora, se eu não organizei, se eu não pensei, se eu não me sintonizei em qual tempo eu estou para que eu possa tomar decisões assertivas, o ciclo continua, eu nem vejo que eu estou no meio dele, e amanhã ele vai voltar, e ele vai voltar, e vai voltar. Então, o que um ciclo quer dizer para mim? O que eu tenho que aprender com esse ciclo? Então, o que é diferente sou eu, é o meu olhar que é diferente. Então, é para isso que a gente tem que seguir adiante. E aí, eu fico pensando e eu lembro de Jesus. Eu lembro de Jesus. Porque todos aqueles, e aqui são só exemplos de Jesus, né? Zaqueu com Jesus. Zaqueu era cobrador de impostos, né? Então, Zaqueu cobrava impostos em Jericó. E ele era odiado pelos compatriotas dos judeus. E Jesus foi lá. Foi até Zaqueu. A mulher adúltera. Estavam todos apedrejando. Jesus foi lá e trouxe ela para perto dele. Samaritana. Os samaritanos não se davam com os judeus. Jesus foi lá, conversou com ela. Por que Jesus foi lá para essas pessoas que eram ditas ou mal vistas na sociedade da época, na cultura da época? Porque Jesus não enxergava um ponto negativo que todos nós temos. Jesus não fazia desse ponto o ser como um todo. E aquele ponto negativo podia ser negativo para um, mas não era para o outro. Jesus enxergava ali a potencialidade do espírito, a potencialidade do ser, que é muito mais do que uma atitude que não agrada a um ou a outro. O ser, o espírito, é muito mais do que só um erro que a gente acha. A gente fica crucificando e falando das pessoas só num erro, numa situação, numa palavra que às vezes a pessoa se dirigiu a nós e a gente não gostou, e aquela pessoa acaba para nós. E a gente fica remoendo aquilo quanto tempo. E Jesus mostrou para nós, nas suas ações, que todos temos potenciais, que todos podemos e devemos perseverar. Todos. E quando é o fim? A gente não sabe. A gente não sabe. Pode ser que nessa encarnação, o meu fim seja amanhã. E eu perseverei? Eu fiz tudo que eu podia? Então Jesus mostra, gente, que nós precisamos olhar para o outro, enaltecendo o que há de bom, o que é positivo, e deixando aquelas questões negativas para que ele tome conta daquilo, para que ele se melhore, para que ele possa espelhar em exemplos que vão mostrar para ele que ser daquele jeito não vale a pena. Se eu vou revidar, se eu vou brigar, eu vou estar mostrando para o outro que revidar e brigar é o que é certo. Ali é um momento de calar. E assim a gente vai vivendo as nossas vidas, e assim a gente vai fazendo as nossas escolhas. Mas se a gente lembrar que o Cristo é nosso guia e nosso modelo,
a gente vai colocar a ação dele nas nossas ações. Então, a gente tem que reerguer, né? No meio de tudo isso aí, a gente vai se reerguendo para que a gente tenha atitudes corretas. A gente vai pensando, olha, tem pessoas que falam assim, eu vejo muito no trabalho, fulano fez tanta coisa errada, mas fulano faz tanta coisa errada e tá dando tudo certo para ele no trabalho. O chefe vê tudo que ele faz e eu faço tudo certinho. Em momento algum eu sou notado ou notada. Quer saber de uma coisa? Eu vou largar tudo que eu faço e eu vou fazer como ele. E eu vou fazer como ele. E aí eu estou contando que viver desse jeito, fazer desse jeito, é que é a melhor forma. É que é a melhor forma. Aí eu vou me juntar a essa maioria ou a esse núcleo de pessoas que acham que é assim que é certo, e aí eu vou viver essa vidinha mediana, achando que se o outro não olha para mim, ou se o outro não me nota, eu não posso me reerguer. Aí eu acho que estando igual ou fazendo igual é estar no pódio, é estar bem. Então a gente tem que contar uma outra história, mostrar um outro lado. Isso é perseverar, persistir, continuar sempre fazendo o nosso melhor, levantando os nossos pesos diários, as nossas dificuldades diárias, sendo aquela formiguinha que vai daqui, vai dali, levanta um peso 3 vezes ou 4 vezes maior que o seu, mas está ali, perseverante, com disciplina, com trabalho. Então, nós precisamos persistir e continuar fazendo sempre o nosso melhor. E aí, para a gente finalizar, estou eu, né, em Fonte Viva, de novo, que eu gosto muito. Tem o texto que chama Avancemos, que é muito pertinente para hoje, que diz assim: na estrada cristã, nós somos defrontados sempre por um grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado a uma transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela compreensão de um amigo, um missionário que se imobilizou em face da calúnia, alguém que se lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que não lhe percebeu a dedicação afetiva. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensíveis. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham a alma. A contrição, a saudade e a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso do nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece um roteiro seguro ao aprimoramento. Qual roteiro é esse? Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar. E aí eu repito, centralizemos
as nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Vamos centralizar as nossas energias do bem, nos conectarmos com essas energias, conectarmos com o outro, que vai conectar com o outro, que vai conectar com o outro, para que da mesma forma que essa sintonia e essa vibração da pandemia foi de uma forma tão rápida, esse sentimento de conexão ocupe o lugar dessa vibração. Então, vamos nos centralizarmos nas energias de Jesus e vamos focar sempre para diante, sempre no futuro, na fé, na renovação. Porque eu gosto muito dessa imagem. Na outra vez que eu estive aqui, eu trouxe essa imagem, mas é porque é isso. A gente tem que persistir sempre, porque o Cristo está ali nos guiando, nos mostrando de braços abertos. Persistir nesse amor, persistir nessa condução, no nosso aprimoramento. Nunca, diante de tanto tempo, pelo menos não na minha existência agora, 49 anos, eu nunca tive, Patrícia, e é um testemunho, a oportunidade tanto de trabalhar eu comigo mesma, a minha reforma íntima, o meu aprimoramento, perseverar nisso. No começo doía, eu falava, não acredito que eu vou ter que mexer nessa energia agora. Mas chega um momento que o seu pensamento só fica naquilo. Então você fala, não, então vamos trabalhar isso. E aí a gente vai caminhando, né? Então nós estamos tendo uma oportunidade íntima, de melhora íntima. Uma oportunidade ímpar, desculpa, de melhora íntima. Repito, não é demolição, é melhora, é reforma. Que o Cristo está aqui, olhando por todos nós. Jesus está no leme de tudo isso. Então, que sejamos passageiros, mas aqueles passageiros que trabalham, passageiros que entendem o recado, e que a gente possa fazer essa viagem aí de uma forma muito amorosa, nos conectando sempre com o bem. E que isso tudo vai passar, com fé e com esperança no futuro. Então, multipliquemos amor, multipliquemos saúde, multipliquemos vitalidade, perseverança no amor, perseverar sempre, persistir sempre, até o fim. Quando é o fim? A gente não sabe. Eu acho que nem tem fim, porque quando essa existência aqui findar, virão outras, que virão outras, que virão outras e que virão outras até, né? Então a nossa persistência, ela é infinita. Ela é infinita. Mas hoje, agora, nesse atual momento que nós estamos vivendo, pensando no tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de calarmos aquele lado de sombra, de mostrar para esse lado que nós somos muito mais fortes, que as nossas conexões de amor, perseverança, empatia, fraternidade é muito maior do que qualquer outro tipo de conexão. Porque é assim com Cristo, é assim que Ele quer, é assim que vai ser. E aqueles que, infelizmente, resistirem em vibrar nessa conexão, irão para um aconchego vibratório onde for mais adequado à sua evolução. Então, que possamos fazer jus, sermos merecedores, sermos trabalhadores e persistirmos na nossa evolução moral. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, para propor para o nosso estudo. Eu espero ter contribuído um pouquinho nas nossas reflexões. Agradeço muito a paciência de vocês e poder estar aqui, estabelecendo essa conexão de muito amor, que eu sinto muito, eu me sinto muito acolhida aqui nesse grupo. Então, muito obrigada por tudo, viu? Extrapolei aí a hora um pouquinho, né, Carlinhos? Você me perdoe. Não, mas você também teve o tempo depois do nosso combinado. O importante é que a sua mensagem nos faz melhor. Nós te agradecemos por tudo.
quando eu te convidei a fazer esse tema, que a gente sugeriu, eu estava numa tarde e eu me recordei de um senhor que ele é evangélico. Eu conheci ele há muitos anos, né? Há mais de 3 décadas. E ele tinha, assim, um entusiasmo tão grande em pregar a palavra, que ele falava assim, de que adianta ter uma vida inteira de fidelidade ao Cristo, faltando poucos segundos para morrer, você não perseverou até o fim e perdeu o céu. Eu achava aquilo muito interessante, né? Na ideia dele, de existência única, desse céu teológico. E aí, quando eu fui escolher esse tema para te passar, e você brilhantemente nos trouxe reflexões profundas, né? Eu me lembrava do seu William lá, ele é um evangélico. Ah, faltando poucos segundos para mim entrar no reino dos céus, eu pequei, eu fui infiel com Jesus e eu perco o galardão. Ele falava desse jeito, né? Naquele entusiasmo. Então, é Tá. você falando hoje, eu lembrando dele novamente, seu William. É isso Seu aí. William. É isso aí, seu William. Nós vamos pedir a Ju para fazer a prece, depois a gente vai conversar novamente com a nossa irmã Patrícia, fazer os nossos comunicados e quem quiser dar seu oi, dar um boa noite para nós, sinta-se à vontade. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Patrícia. Prazer te rever, né? Já é a segunda vez que você vem a brilhantar essas noites, né? Boa E noite. graças a Deus foi um tema muito feliz, bem pertinente nessa ocasião que a gente está aqui passando, né? Então, eu te agradeço imensamente, que a espiritualidade amiga possa ir de encontro a você. E a todos nós aqui presentes nessa conexão maravilhosa que estamos. Vamos, meus amigos, então fechar nossos olhos, elevar nosso lamento a Deus e a Jesus, para que Ele possa enviar seus mensageiros celestiais, encontrar todos os lares conectados nesse instante, a todos os pensamentos que bem estão ligados a nós, aos seus pedidos, a todas as necessidades apresentadas. O dia de amanhã seja melhor que o dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nos deixe ir em tentações, mas livrai-nos da prática do erro e de todo mal. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus.